Então, a obesidade é uma doença, não é questão de discutir, me aceitar. Não, tem que respeitar a obesidade, obviamente, mas a gente não tem que romantizar a obesidade. É Assim uma como doença. respeitar todas as outras A desnutrição é comorbidades. uma doença, a obesidade é uma doença do estoque energético. A desnutrição, de certa forma, é o oposto da obesidade. Tem grandes problemas que talvez sejam um fenômeno global, que é a questão da obesidade. E eu acho que vale a Perfeito. pena a gente Com aprofundar um certeza. pouco em relação a isso. Com certeza, porque assim, a obesidade, ela nasce, como a gente estava falando, de muitos desses aspectos psicossociais que a gente está trazendo aqui, Uhum. tá? Então, por exemplo, você é mais novo que eu, mas lembra ali da década de 90, final de Eu 80, não lembro, mais né? ou menos. Tava nascendo. Tava nascendo, pô. Mas enfim, a sua infância, talvez, naquela época. Tá. Nós tínhamos uma infância muito mais ativa que nós temos hoje. Ah, sim. De A gente, brincar na rua. talvez de... 80, 90 é uma geração que pegou muito essa transição, entendeu? Os nossos pais lá de 40, 50, 60 já são de outra geração até, que é muito menos habitual a esse novo estilo de vida, mas a maioria deles já foi convertido também, hoje ficam ali no celular, no Facebook, nas conspirações, disso e naquilo. Então, assim, a gente naturalmente já está numa época onde, pô, você anda até o mercado para fazer compra, hoje você já clica no celular, chega para você. Então, uma sigla chamada NEAT, que é a atividade, o gasto energético não proveniente do exercício, ele vai caindo muito. E a pandemia acelerou isso muito também. Porque, poxa, antigamente você ia andar, você ia até o trabalho, voltava, locomoções pequenas no dia a dia. Sim, Mas que te davam um gasto energético. Hoje muitas pessoas não dão 600 passos no dia. Porque trabalham de home office, tá dentro de casa, no máximo vai até a academia, faz 1 horinha de exercício e volta, às vezes vai de carro. Então o nosso gasto não proveniente da atividade que a gente seleciona, ele já é muito baixo. Tá? Pra você ter uma ideia, a média de passos que a gente tinha, tem um estudo legal sobre isso ali na década de 90, era cerca de 8 a 10, 12 mil passos. Lá pra trás era muito mais, né? Na nossa época mais ali de evolução, tô falando isso bem Olha, um atrás. caçador-coletor é Hoje em 20 km dia por dia. é muito comum a gente ver pessoas que dão menos de 1000 passos, entendeu? Ah, eu sou ativo fisicamente, eu faço musculação 3, 4 vezes na semana. Não é. 1 horinha de musculação 3, 4 vezes na semana pra alguém que é 100% sedentário, não anda e dá poucos passos, é um baixo grau de atividade física, entendeu? Eu corro, né? Mas os dias que eu não tenho corrido e tal, cara, eu não caminho nada. Porque eu trabalho em casa. Sim, eu também. E eu vou, inclusive, de moto pra academia. Chega na academia, tu não anda nada. Sim, sim. Então, assim, já começa a ver essa mudança. Então, Fermento, a gente teve essa questão da redução do NEAT, que é um ponto também, a redução do gasto diário habitual de atividades. Isso a gente até vê, consegue mapear bem, por exemplo, países até às vezes menos tecnológicos, onde as pessoas têm um padrão habitual de mais deslocamento, elas costumam ter uma prevalência um pouquinho menor de obesidade. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, a gente tocou em relação à palatabilidade dos alimentos. Então, tem alimentos com mais densidade, que dão estímulos ali de mais retorno, recompensa. Porque assim, ó, o que acontece? Nós temos algumas regiões no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é igual uma cidade. Então, cada região da cidade ela é responsável por uma coisa. Você concorda comigo? Saneamento, eletricidade, comércio, residencial, etc. O nosso cérebro é assim. A gente tem dezenas de áreas que processam coisas diferentes. Então, eu estava até conversando ali com ele, eu falei, ó, o córtex pré-frontal, que hoje está muito na moda, que é ligado ao TDAH, ele é responsável pelos nossos estímulos inibitórios. Então, por exemplo, eu estou batendo aqui agora. Te chamou a atenção, mas você conseguiu manter uma atenção aqui. E muitas outras coisas sutis. Por exemplo, Fermento, você sente que a sua camisa tá tocando seu peitoral agora? Só porque tu falou. Só porque eu falei. Que o seu sapato tá encostando no seu dedo dentro do tempo, porque eu falei. Então a gente tá inibindo estímulos o tempo todo. Tá? Quem é responsável por isso é o nosso sistema inibitório. Tanto estímulos táteis, estímulos atencionais e até a própria inibição de impulsos. Por isso que às vezes o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade envolve também às vezes uma maior impulsão para determinadas coisas sem aquele filtro. Aí eu até expliquei que isso acontece na senilidade. O envelhecimento, ele enfraquece ali, ele, de certa forma, leva uma pior função do sistema inibitório. Por isso que velho fica mais sem noção. Fica mais na sem noção e linguagem popular. sincero à medida que também as crianças desenvolvem isso com o passar do tempo, até o pós-adolescência ali, entendeu? Os dois extremos da vida. E esses distúrbios também oneram isso. Hoje a gente tem muito excesso de informação que também piora o funcionamento desse córtex pré-frontal ali, entendeu? O próprio excesso de informação. Então é um déficit de atenção muito mais induzido do que, de fato, aquele TDAH clássico da criança. Hoje virou muito moda essas coisas. Mas puxando ainda para essa questão, nós temos ali o núcleo accumbens, o núcleo paraventricular, a área tegumentar ventral. São regiões ligadas aos nossos estímulos de motivação, busca e recompensa. Então, esses centros, com todos esses estímulos a mais que nós temos hoje, eles ficam muito hiperativados com muita frequência.
Então a gente vai falar de dopamina sem prostituir a palavra, porque virou moda a dopamina na internet, mas entendendo que a dopamina em cada região, ela vai agir de uma forma, né? Uhum. Pô, na minha hipófise anterior, a dopamina no receptor D2 inibe a secreção de prolactina, né? Beleza, mas e nesses núcleos ligados à recompensa? Ali eu tenho ativações que, por exemplo, uma pessoa exposta a muita pornografia, ela vai ter ali mudanças nesse comportamento de busca e recompensa e motivação sexual. Uma pessoa exposta a jogos e apostas vai ter essas mudanças. Uma pessoa com disfunção e relações ao comportamento alimentar, muitos distúrbios alimentares. A bebida alcoólica também. Tanto é que os medicamentos que ajudam você a melhorar a adição, a própria bupropiona, por exemplo, atuam nesses centros, entendeu? Uhum. E muitas vezes, quando nós temos um grau elevado de estresse crônico, isso leva a gente a ter uma busca de um comportamento de recompensa, que dê um alívio na gente. Uhum. É aquela pessoa que trabalha o dia todo, chega no fim do trabalho, cara, vou tomar um drink pra acalmar, relaxar. Vou pedir uma comida. Vou fumar um cigarro, vou pedir uma comida, um iFood, alguma coisa assim. Vou jogar uma aposta, vou apostar, vou fazer compras, compulsões por compras, coisas do tipo. Então tudo isso envolve muito esse sistema de recompensa, entendeu? Que hoje, com tudo que nós temos, ele já fica mais desregulado naturalmente. Então quando a gente fala de obesidade, a gente fala de comportamento alimentar. Então a obesidade é uma doença de um distúrbio de controle energético. Por quê? Bom, pensa num carro. Um carro não tem um ponteiro de gasolina? Uhum. Se esse ponteiro de gasolina tá com o tanque cheio, o carro não acende um sinal para você ir abastecer ele no posto. Você concorda comigo? Sim. A obesidade, de certa forma, a fisiopatologia dela, vou explicar tecnicamente, mas ela envolve você ter uma falha nesse sistema de reconhecimento de energia. Então é como se você tivesse com um tanque cheio, mas acende a luz da gasolina na reserva. Você quer encher entendeu? mais. Então isso te dá estímulos ligados ao controle do comportamento alimentar. A gente acha que a gente está no controle de tudo, mas a gente não está necessariamente. Um exemplo bom é eu pegar, por exemplo, um paciente que sofre com um transtorno de ansiedade e falar, olha, fica menos ansioso, tá muito ansioso. Ó, beleza, se fosse assim, a gente tinha descoberto aqui a melhor coisa do século XXI. Mas não é simples, né? Então, assim, nem sempre é disciplina. Você não tem disciplina para ficar menos ansioso, fermento. Como que você não consegue? Fica menos ansioso. Não é fácil, cara. Então, assim, até certo ponto, a gente tem algum controle. Mas isso envolve o nosso comportamento. Tanto é que nós temos patologias de saúde mental. Fala para um esquizofrênico parar de ter determinados pensamentos, ouvir determinadas vozes. Não é simples. O esquizofrênico ele não vai ter uma disciplina para ouvir menos a voz. É uma questão ligada à neurofisiologia. A obesidade, ela envolve isso, tá? Tem um hormônio chamado leptina. Esse hormônio ele é produzido no tecido adiposo, tá? Pensa comigo, então. Se eu tenho muito tecido adiposo, eu produzo muita leptina. A leptina vem aqui no nosso centro, tá? Ligado ao controle da ingestão de calorias, e ela sinaliza, olha, tem muita energia. Eu não preciso aumentar o estímulo. Estímulo de comportamento alimentar é o quê? Ter mais fome, mais apetite, ficar menos saciado, ou seja, comer e se sentir ainda um pouco com vontade. Esses estímulos hedônicos entram um pouco ali também. É como se fosse a regulação lá do tanque. Tipo, Exato, ó, tem gasolina. Só que com o tempo, a pessoa vai ficando com sobrepeso, obesidade, se expõe e começa a produzir muita leptina, você gera uma resistência à leptina. É uma das fisiopatologias da obesidade, bem comprovada. E aí, a gente com menos resposta à leptina é o tanque cheio acendendo, piscando a luz da gasolina. Não é só disciplina. É por isso que hoje todos os medicamentos que são mais eficazes para a obesidade, onde que eles atuam? No comportamento, não é um termogênico. Porque termogênico às vezes aumenta o gasto metabólico basal em 10%, só que aumenta a fome também. Tá? Um exemplo clássico disso é o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, André, mas a tireoide controla o metabolismo. O T3 e o T4 são hormônios que aumentam o gasto energético. Mas o aumento de gasto, cara, você come um browniezinho denso de caloria, ele vai te dar 300 calorias. Você aumentou o seu metabolismo de 1.500, 2.000, são 200 só. Isso se aumentar 10%, que não é tão simples assim, entendeu? Então, a obesidade é uma doença, não é questão de discutir, me aceitar. Não, tem que respeitar a obesidade, obviamente, mas a gente não tem que romantizar a obesidade. Assim uma como doença. respeitar todas as outras A desnutrição é comorbidades. uma doença, a obesidade é uma doença do estoque energético. A desnutrição, de certa forma, é o oposto da obesidade, entendeu? Claro que tem ambientes geralmente diferentes ali. Então, a obesidade, ela vai aumentar o risco de muita coisa, muitas comorbidades. Mas por que tu acha que existe essa onda da romantização, vamos dizer, da obesidade, pô? Sociedade fraca. Não adianta. A sociedade não consegue reconhecer o problema e falar, cara, eu tenho um problema. Olha, assim, a sociedade médica reconhece cada vez mais. Antigamente não se tinha esse conhecimento. Na verdade, isso que eu tô falando é simples pra gente que trabalha, que pesquisa, que escreve sobre isso,
Mas, cara, a maioria dos médicos, se você perguntar o que é leptina, que é uma coisa relativamente simples, ou nutricionistas, não vão saber te explicar muito bem isso, entendeu? Por isso que, às vezes, a medicina já tá entendendo isso melhor, porque virou uma pandemia de obesidade e sobrepeso. Mas muitos profissionais ainda precisam mudar a visão que obesidade não é preguiça. Sabe aquela série Quilos Mortais? Você já viu aquela série? Cara, aquele médico, ele é bruto, né? Muito bruto, mas ele trata de uma forma um pouco extrema demais as coisas. Tipo, teve um que o cara tava lá, dele... Ele fala assim, você vai ficar sem comer, não sei o quê, você já comeu o suficiente pra sua vida inteira. Daí deixa o cara, tipo, sem comer um tempão. Sim. E você vê que, metabolicamente falando, é simples. Obviamente, não vai fazer isso, não é ético. Mas se você tranca uma pessoa com obesidade num quarto... Ela não vai morrer. E ela não se alimenta, ela vai perder peso. Entendeu? Por mais que ela tenha algum problema metabólico. É questão de termodinâmica. Óbvio que nós somos seres humanos, então tem todo o aspecto emocional, ambiente, vida. Então não funciona assim no mundo real. Mas é uma linha... Não deveria ser tão tênue entre ser forte, reconhecer o problema e enfrentá-lo, e ser fraco e encontrar justificativas. Pelo amor de Deus, não me confundam. Jamais, pessoal, não falei que o problema da obesidade é fraqueza nesse aspecto. Sim. Mas eu falei em qual sentido? Primeiro, nós não temos preparo da grande maioria dos profissionais de saúde. Então o problema vai sendo empurrado com a barriga. Segundo, talvez a pandemia acelerou a conscientização, mas até lá a obesidade era vista como um problema estético. Tanto é que a maioria dos pacientes que portam obesidade, por mais que eles entendam hoje melhor que é para a saúde deles, a maior preocupação ainda continua sendo a estética, a aceitação e enquadramento na obesidade. Nós crescemos em uma época onde a obesidade era alvo de bullying. E ainda é, com certeza, nas escolas, tá? Com certeza, mas aí entra isso, respeitar a doença. Respeitar a doença é importantíssimo. Mas respeitar a doença não é normalizar a doença. Eu não normalizo, por exemplo, outras doenças que são perigosas para o indivíduo. Como profissionais da saúde, a gente tem que proteger o indivíduo e informá-lo. Então, quando eu falo de fraqueza, não estou falando que, pelo amor de Deus, nossa, ele ficou obeso porque ele é fraco. Nossa, não é isso. Estou querendo dizer que a sociedade como um todo, por tudo isso que a gente conversou desde o início do episódio, favorece com que nós não tenhamos olhos reais para a real causa. Entendeu? Onde nasce aquele problema. E aí esse problema ele é muito multifatorial. Vai ser, por exemplo, a criação desde a infância. Então você me perguntou, André, tem um aspecto genético da obesidade? Tem.